Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar desse livro maravilhoso de Contardo Caligares, que foi, claro, um psicanalista nascido em 48, que morreu em 2021, psicanalista lacaniano, nascido na Itália, mas que viveu durante muitos anos no Brasil. Ele foi orientando de ninguém nada menos do que Roland Barthes, no seu doutorado em semiologia. No caso, o livro que eu analiso hoje e retiro alguns trechos, eu estou fazendo um recorte temático, atravessando os capítulos, é Cartas a um Jovem Terapeuta. É um livro publicado pela editora Planeta. Muito bem, eu quero falar sobre família, psicanálise e família. Contardo Caligares tem uma visão tanto quanto interessante a respeito da família. Vamos lá, vamos ver o que você me diz da visão dele de família. Vou começar dizendo o seguinte: a família, em suma, até que provem o contrário, é patógena. Entre parênteses, ele explica o que ele quer dizer com isso. Produz neurose. É patógena e insubstituível. Então, a gente tem nos dias de hoje grupos que fazem uma defesa da família. A família é a coisa mais importante do mundo. E é óbvio que a família é importante, O ser humano não tem capacidade, por exemplo, de vir ao mundo e sobreviver sozinho. Então a família, essa família que cuida desse ser humano no início da sua vida, ela é fundamental. Mas é importante que a gente perceba aquilo que Caligares está dizendo aqui, A família é patógena, a família produz neurose. Eu sei que é difícil para muita gente perceber isso, mas vamos lá, Eu, enquanto ser humano, desenvolvi determinadas neuroses em função da criação, do tipo de criação que tive, e infelizmente também contribuí para que meus filhos se tornassem em alguma medida neuróticos, É isso, é sobre isso, A gente precisa assumir as nossas responsabilidades, tá? Então, antes de você ficar bravo comigo, ou ficar bravo ou brava com o Contardo Caligares, lembre-se, que todos nós somos membros de uma família, e somos agentes também de uma família, no sentido de que fomos neurotizados pelas nossas famílias e somos agentes neurotizadores de nossos familiares, tá bom? Esse é algo que perpassa todo o ser humano. Eu acho que eu concordo com o Contardo Caligares, E claro, com isso eu não estou negando que a família tenha também um papel positivo. Mas vamos lá, no caso hoje vamos refletir sobre essa dimensão negativa da experiência familiar que todos nós temos. E aí ele diz, começa a argumentar, ele diz, por isso tudo, aliás, acho sempre um pouco ridículos os políticos e ou religiosos, o Caligares em alguns momentos parece indicar que ele assume uma posição agnóstica, ou seja, ele não tem religião, não considera a religião algo importante para si, embora, claro, ele respeite as pessoas religiosas. Afinal de contas é isso que os psicanalistas fazem, respeitar pessoas que têm escolhas e posturas e percepções diferentes daquelas que eles possuem. Então ele diz, por isso tudo, aliás, eu acho sempre um pouco ridículos os políticos e ou religiosos e religiosas que defendem a família como se fosse um valor em si, e especialmente um valor moral. Então, bom, estamos aqui falando de alguém que está emitindo uma opinião sobre a família. É uma opinião, para mim, bastante valiosa, porque ele fala sobre isso já no momento da vida em que ele tem algumas décadas de experiência como psicanalista e certamente percebendo efeitos nocivos que a família exerce sobre a vida do sujeito, tá bom? Portanto, se você quer manter a ordem estabelecida, seja ela qual for, defenda a família como um valor. É o que fazem os regimes totalitários e autoritários, Quer dizer, a família tem um papel reprodutivo, é através da família que passa o estabelecimento da ordem, a reprodução da ordem, é sobre isso que ele está falando.
Se você quiser promover algum tipo de transformação, né, ao contrário, se você quer transformar o mundo, é preciso autorizar os filhos a desobedecerem aos pais, a serem diferentes de seus pais. Vamos dizer assim, que há um certo narcisismo por parte de pais e mães, né, no sentido que desejam que seus filhos e filhas sejam reproduções de si, né, que gostem do que eles gostam, que creiam no que eles creem, que atuem como eles atuam, né? E felizmente, filhos e filhas com uma certa frequência fazem algo diferente daquilo que seus pais desejariam que fizessem, né? E aí é que é o caminho da liberdade, é o caminho da cura, é a possibilidade, né, dessas pessoas serem um pouco menos neuróticas, né? O que significa uma pessoa estar madura? Significa que ela cortou o cordão umbilical, né? Ela conseguiu aprender a fazer as coisas por conta própria, né? É importante que todos nós encontremos esse caminho, né? Esse caminho próprio da vida, né? Nossos próprios valores, né? Claro, podemos honrar nosso pai, nossa mãe, podemos amar nosso pai, nossa mãe, podemos reconhecê-los, né, como pessoas importantes que cuidaram da gente durante um tempo da vida, mas também precisamos romper, num certo sentido, com esses vínculos escravizantes, com esses vínculos que tentam fazer a gente nós sermos iguais a eles, né? E aí então buscar o nosso próprio caminho afetivo, nossa própria originalidade, né? Ou como diria Carl Gustav Jung, né, nosso caminho da individuação, né, a busca pela totalidade, pela plenitude. Ele diz assim, ó, como sabe qualquer leitor dos evangelhos, olha aí, Contardo falando de religião, né, a família não é um valor cristão, né? Há uma ironia, uma brincadeira aqui, porque normalmente grupos conservadores do ponto de vista religioso e político invocam a família, defendem a família e diz, mas qual a razão das pessoas defenderem a família em nome da religião, se esta religião que predomina no mundo ocidental é exatamente uma religião que diz, olha, se você quer ser um seguidor de Cristo, larga tudo que você está fazendo, larga a sua família, renuncia aos valores familiares e siga a Jesus, né? Coloca a figura de Cristo acima da sua própria família, né? Então ele diz assim, ó, nos evangelhos os discípulos são encorajados a seguir o Cristo sem se preocupar em respeitar a vontade e as tradições da família. Me parece que há um feeling nos evangelhos dizendo, olha, se você não renunciar a essa herança afetiva, econômica, cultural da sua família, você não consegue se tornar um ser humano na sua plenitude. Contardo sacou bem, né? Percebeu bem esse lance, né? E talvez ele tenha sacado, tenha percebido isso exatamente porque é um agnóstico, né? Talvez a maior parte das pessoas estão mergulhadas numa visão cristã aqui no mundo, nas sociedades ocidentais, não tenham conseguido perceber aquilo que é óbvio. Afinal, os pacientes procuram uma chance de escapar um pouco, sempre só um pouco, ao destino que lhes é reservado por sua história familiar. E a psicoterapia, em geral, é aliada da nossa vontade de mudança, aliada da nossa liberdade, né? Em outro trecho ele diz, olha, o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicanalista, sobretudo, é aquele que espreita o desejo do paciente, quando percebe que deseja esse, ele empurra o paciente em direção a esse desejo, né? E muitas vezes é preciso romper com esse determinismo, vamos assim dizer, né? Imposto pela família, né? Você tem que ser assim, né? Encontrei pessoas, por exemplo, que não podiam escolher a sua profissão, tinham que fazer o curso que o pai e a mãe exigiam, impunham que essa pessoa fizesse. E se você não encontrar um caminho para desobedecer uma imposição dessa, você não vai encontrar o caminho da felicidade, da sua realização enquanto sujeito, enquanto pessoa, né? Não vai encontrar o caminho do seu próprio desejo, né? Então é sobre isso que Contardo Caligares está falando, tá bom? Espero ter ajudado, espero que você fique incomodado com essas reflexões de Contardo Caligares, né? Eu acho que é para isso que ele escreveu
ele debateu, ele falou sobre o papel da família, né? O papel patógeno da família. É isso aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.